Pronto, já iniciamos a gravação. Queridos, alguns avisos. Hoje nós vamos falar sobre a unidade dos crimes contra a paz pública. É uma unidade pequena, são 4 crimes apenas. A gente vai analisar hoje. Na quinta-feira, eu estarei em sala para tirar dúvidas de vocês. Então, eu sou sempre muito sincero com vocês. Eu prefiro, se vocês não têm nenhuma dúvida concreta, aproveite esse horário, Juliana, para dar uma estudada. Semana que vem nós temos a nossa prova. Nossa prova vai seguir aquela mesma metodologia, a mesma estrutura que nós já fizemos na primeira prova. Vocês terão lá no AVA, a partir das 7h30, quer dizer, a partir do início da nossa aula aqui, até as 10h30, baixa a prova, responde a prova, depois faz o upload da prova pelo AVA. Ela tem a mesma estrutura, repito, da primeira prova que nós fizemos, então não tem grandes dificuldades. Então, hoje a gente vai falar sobre os crimes contra a paz pública, repito aí do artigo 286 ao 288-A. Quinta-feira estarei em sala para dúvidas e na semana que vem nós temos a nossa prova. Primeira chamada na terça-feira, segunda chamada na quinta-feira. Depois, na aula seguinte, a gente vai fazer o comentário com a prova, da prova, e seguimos para a última unidade que nos faltam, que são os crimes contra a fé pública. Meu planejamento é para que na última semana de março a gente já esteja aí concluindo toda a nossa matéria e com isso vocês estarão livres de mim, pelo menos até o próximo semestre, que nos encontraremos lá, se Deus quiser, em processo penal 1, né? Vão estar livres do Motinha, mas é uma liberdade provisória, não é uma liberdade definitiva. Então, quinta-feira, venham aqueles que têm dúvida, os outros podem aproveitar esse tempo, né? É importante que vocês aproveitem esse tempo para estudo e na semana que vem a gente não se encontrará aqui na sala porque vocês estarão em prova. Bem, nós vamos ver hoje os crimes que compõem essa unidade aí dos crimes contra a paz pública e nós vamos ver isso em duas partes, digamos assim. Nós vamos ver os artigos 286 e 287, que eles dialogam entre si, e depois a gente vai falar do 288 e 288-A, porque eles também dialogam entre si. É como se nós tivéssemos aí, nesses 4 artigos que compõem o título, é como se nós tivéssemos 2 grupos distintos para analisar e conhecer essa situação. O primeiro deles é o crime de incitação ao crime, incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses. Então, eu tenho aqui a incitação pública a crime. Bem, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando ele fala aqui em incitação pública, nós precisamos entender 3 conceitos básicos aqui no caput do 286. O primeiro deles, Fabiana, é o que seria incitar. Incitar é estimular, é excitar, é fazer com que você tenha o estímulo a. Então, aqui eu estou te estimulando a que você venha a praticar crimes. Veja, eu não vou praticar esses crimes com vocês, não há aqui a figura da coautoria, não há aqui a figura da participação. O que existe é um estímulo da minha parte, em que eu estou te estimulando, eu, de alguma maneira, estou incitando você a que você venha a praticar crimes. Então, o verbo aqui nos traz essa ideia desse estímulo, dessa estimulação, né? Eu estou dando corda, para a gente usar uma linguagem bem popular, eu estou te estimulando, estou te instigando a você praticar aquilo. Então, eu estou fazendo o quê? Estou estimulando, instigando a que você pratique crimes.
Então, a minha ideia é dizer, olha, não dá mais para a gente conviver com a corrupção. Temos que matar todo mundo que for corrupto. Não dá mais para conviver com as nossas diferenças. Vamos matar todo mundo que é diferente da gente. Olha, sinceramente, o Estado vive roubando a gente. Vamos deixar de pagar tributo. Vamos sonegar realmente. Estou aqui usando exemplos abstratos, mas para a gente entender que o crime decorre dessa ideia básica, a ideia de que você vai estimular o outro à prática desse tipo de conduta. Diz, olha, vá praticar crime. O elemento mais importante, no entanto, do 286 é nós compreendermos o alcance, Karen, desse publicamente. Claro que quando o legislador penal, lá em 1940, esse tipo penal está lá na redação original do Código, falava em publicamente, ele estava imaginando uma dimensão pública, Roberto, puramente física, material. Já te respondo, Vitor. Física, material, né? A gente tem uma percepção de início, né, dentro dessa realidade, que a gente vai ter aqui, dentro dessa situação, a ideia de que esse publicamente que nós vamos desenvolver aqui era visto, obviamente, lá no legislador penal de 1940, como uma dimensão física. Eu estava numa praça pública, estava numa assembleia, eu estava numa reunião, numa palestra e etc. Hoje, por óbvio, quando a gente fala em publicamente, nós podemos acrescentar essa dimensão virtual que nós estamos aqui convivendo. Nós, por exemplo, aqui somos 16 pessoas. Então, há uma dimensão pública. Eu não sei, por exemplo, se vocês estão aí sozinhos, se vocês estão com família, se vocês estão com amigo. Eu posso estar falando aqui perfeitamente para mais de 16 pessoas. Eu não tenho o controle efetivo daquela informação. Então, o publicamente aqui, Juliana, é no sentido de que eu estou falando sem um destinatário definido, né, preciso. Estou falando de forma a alcançar uma plateia numerosa, uma plateia relevante, quer através de um meio virtual, quer através de um meio real. Então, entendam publicamente o que é que excluiria o publicamente, o que é que não caracterizaria o publicamente. Quando eu fizer, por exemplo, esse comentário, Roberto, no ambiente mais íntimo da minha família, estou comentando ali com um grupo de 2, 3 amigos, né? Comentei isso na minha casa, isso traria uma dimensão privada que faria com que o tipo não estivesse preenchido. Então, publicamente é quando eu me dirijo a uma plateia, por assim dizer, né? Que é uma plateia maior, coletiva, plural, uma plateia que eu não tenho o controle. Então, claro que se eu falo isso para 2, 3 amigos, se eu falo isso na intimidade da minha família, da minha casa, isso não representaria o crime. Vitor, você toca num ponto interessante que nos permite fazer aqui 2 raciocínios importantes. Muito interessante a sua pergunta. Eu vou começar por um raciocínio até mais geral, depois eu chego nela. Nós temos uma ideia, e hoje isso vem sendo cada vez mais discutido, que é a ideia da liberdade de expressão. Não há qualquer dúvida, não existe qualquer dúvida de que a liberdade de expressão ela está amparada no texto constitucional, né? Numa democracia como nós, como a nossa, quando se vive numa democracia, sobretudo uma democracia no modelo ocidental, que é a mais próxima da nossa realidade, nós vamos sim ter como regra, como pilar essencial, a liberdade de expressão. Eu posso falar o que quiser e etc. Agora, nós temos uma falsa interpretação de que a liberdade de expressão albergaria um guarda-chuvas infinito
qualquer tipo de manifestação da minha parte. E aqui a gente precisa lembrar algo que nós já até conversamos em aulas anteriores, e se você analisar o texto constitucional, nenhum valor é absoluto. Todo valor pode ser limitado quando é um confronto com o interesse público, com o interesse coletivo. Vou tomar só um exemplo do que eu estou colocando para vocês. A vida na Constituição Federal. A vida não é um valor absoluto na Constituição Federal. Porque o que é ser absoluto? É aquilo que não tem nenhuma restrição. Eu encontro a restrição à vida na Constituição Federal? Encontro. Ela diz que, no caso de guerra declarada, é possível a gente aplicar a pena de morte. Ah, Rafael, mas você está falando de uma situação muito excepcional, caso de guerra, né, o Brasil não entra em guerra há muitas décadas, etc. Nós somos um país pacífico, beleza. Mas a sinalização que a Constituição nos dá nesse momento é que nem mesmo a vida é um valor absoluto, quanto mais as outras. Liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Então, todos esses valores constitucionais, que são valores que, em regra, merecem toda a proteção e a atuação, não representarão, insisto, uma ideia de absoluta aplicação. Então, a liberdade de expressão, ela tem limites. E veja, o Código Penal, já desde 1940, traz esse tipo de construção. Quanto ao outro aspecto que essa pergunta do Vitor nos permite, especificamente falando do que ele comete, Rafael, o deputado federal pode cometer esse crime? Nós temos visto, Vitor, nas últimas décadas, e mais ainda nos últimos anos, uma rediscussão e uma readequação desse determinado contexto. O que eu vou falar aqui, eu não estou politizando a questão, fique muito claro. Estou analisando isso tecnicamente diante de uma observação social. Nós estamos vivendo, Roberto, Karen, e especialmente o Vitor, que me fez a pergunta, nas últimas décadas e, sobretudo, nos últimos anos, uma polarização social muito radical, né? Uma polarização social caracterizada por um grau de agressividade jamais visto na sociedade brasileira. Nós temos um grau hoje, ninguém mais tem alguém que pensa diferente. Você tem um inimigo, né? O cara, quando pensa diferente de você, ele se transforma automaticamente em seu inimigo. Por que eu estou tocando nesse tema e estou abordando dessa forma, Vitor? O direito, e quando eu falo direito, estou falando em todo o sistema judicial, todo o sistema legal, ele vai muitas vezes reagir a fenômenos sociais. O direito, vocês sabem muito bem, tanto quanto eu, ele é, Samuel, uma ciência social aplicada. Então, a gente precisa dos fenômenos sociais para que a gente para que a gente possa aplicar bem o direito. Então, tradicionalmente, Vitor, a interpretação que nós demos à imunidade parlamentar, a imunidade de deputados federais, a imunidade de senadores, era de que teríamos que aplicar a regra prevista na Constituição de que eles são livres em palavras, votos e opiniões, e essa liberdade ela deveria ser plena. Só que quando a gente aplicou esse entendimento, e eu tenho absoluta certeza que quando o legislador constituinte assim escreveu na Constituição de 88, não passava pela cabeça do legislador constituinte que um deputado iria para uma rede social dizer que o sonho dele é esmurrar e bater, preferencialmente até a morte, em todos os ministros do Supremo. É o caso do Daniel Silveira, lá do Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos vivendo, Vitor? E aí isso é o ponto que eu quero chegar. Acabou forçando uma reapreciação desta estrutura constitucional. Nós estamos vivendo uma realidade social, fenômenos sociais, eventos sociais que efetivamente temos uma realidade
distinta daquela realidade que a gente tem lá na estrutura original da Constituição. Nós temos que fazer, e aí o Roberto tem toda a razão, assina embaixo, Roberto, a sua colocação, nós temos que fazer uma interpretação teleológica. O que o legislador constituinte originário quis dizer? Ele disse, olha, eu não posso punir, sancionar um parlamentar, sobretudo um parlamentar federal, Vitor, porque ele anuncia que é de direita, que é de esquerda, porque ele defende uma determinada ideia, mesmo que seja uma ideia conservadora, não há problema. O parlamento tem que ser plural, eu acredito nisso. A sociedade é plural. Nós temos que ter no parlamento pessoas mais progressistas, pessoas mais conservadoras, pessoas mais liberais, pessoas de todas as matizes e cores político-ideológicas. Isso é um parlamento rico, porque expressa a sociedade. Temos que ter ali parlamentares de todas as crenças, de todas as raças, isso é importante. Mas me parece que não era o objetivo do legislador constituinte originário dizer vocês podem fazer e falar qualquer tipo de barbaridade, eu te protejo de forma absoluta. Então, por que isso? Muita gente estranhou, mas por que o Supremo agora está interpretando dessa forma? Ora, não me ocorre um outro caso anterior em que nós tenhamos chegado a esse nível de barbárie. Você discordar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, você criticá-la, você dizer que ela não tem fundamento, você dizer que ela não apreciou bem a prova, Roberto, não apreciou bem o direito, isso está dentro do jogo democrático, não há nenhum problema nisso. Agora, você dizer que você quer esmurrar um ministro do Supremo, não me parece que isso faça parte do arsenal de argumentos básicos de qualquer tipo de atividade parlamentar. Então, nesse caso, Vitor, a gente percebe o Supremo tendo uma postura diferente, porque, convenhamos, né, nós temos uma situação completamente fora da curva, essa expressão foi muito utilizada, inclusive, no próprio parlamento. A gente precisa lembrar que a decisão de prisão, naquele caso, veio do Supremo, foi confirmada por unanimidade pelos 11 ministros do Supremo e foi ratificada pelo Congresso. Nós já discutimos isso na aula anterior nossa. Então, o que acontece o Supremo começa a assentar o entendimento, e eu insisto nesse ponto, que esse é o ponto técnico, que ele passou a assentar agora, não por uma questão política ou casuística, mas porque os fenômenos sociais mais radicais só começaram a aparecer a partir de agora. Então, eu acho que é muito claro na nossa cabeça, na hora que a gente faz um raciocínio um pouco mais equilibrado, na separação entre o que é uma manifestação política clássica, mesmo que conservadora, mesmo que tendente a algum tipo de manifestação radical, do que é um ato de estímulo à violência, de estímulo a uma atitude de ódio, né, e por aí vai. Nós já tivemos declarações, por exemplo, de deputados, e aí eu vou te dar um exemplo, Vitor, para fechar essa ideia. Nós temos hoje em algum modelo, isso é um problema muito visto, por exemplo, no Rio de Janeiro e na Bahia, porque são estados em que há uma população muito significativa que professa religiões de matriz afro-brasileira, há muitas ações nesses estados de intolerância religiosa. Ora, eu não posso tolerar a intolerância, porque nós estamos num país em que eu tenho uma liberdade religiosa. O fato de você professar fé X ou fé Y não deve, no meu olhar, efetivamente, não deve afetar, né, dentro dessa ideia, quando a minha fé é forte. Eu não consigo entender, Roberto, eu não vou aqui me perder nessa discussão, porque isso não terminaria, mas eu não consigo entender porque é que a sua fé tem que me incomodar tanto. Se eu tenho a minha e eu a considero forte. Então, a gente também tem que entender isso. A liberdade religiosa, o que ela me garante? Que eu possa professar a fé que eu quiser. Mas isso não quer dizer que eu possa impedir que você professe a sua, agredir, ofender, macular a fé alheia, né? A Carol lembra um caso, né, realmente do então senador Arnon de Mello,
né, que atirou dentro do Senado Federal num desafeto. Então, a gente percebe que a imunidade parlamentar ela tem constitucionalmente uma função, e uma função extremamente relevante, que é garantir àquele parlamentar a sua manifestação de pensamento político, a expressão do seu pensamento político ideológico, a manifestação de seus votos e opiniões, e isso é um pilar da democracia. Mas isso não deve significar uma carta branca para que eu faça ou fale qualquer coisa. Então, no momento que um parlamentar vai ao parlamento e diz, olha, nós temos que aniquilar determinada raça, nós temos que aniquilar, nós temos que bater em pessoas que professem determinada religião, ou no caso concreto que a gente está analisando do deputado Daniel Silveira, nós temos que agredir ministros do Supremo, eu estou falando agressão física, foi o que ele colocou, me parece que fica claro que a gente sai da esfera do exercício de uma opinião política e caminhamos efetivamente para isso. Também acho, Roberto, no caso específico do Ustra, nós temos uma característica essencial que é diferenciadora, porque no caso do então coronel Ustra, há uma decisão do judiciário brasileiro, do STJ, que o declara como torturador. Não há responsabilidade penal, porque de fato se faz incidir a lei da anistia de 79, mas há uma declaração. Então, no meu olhar, porque veja, na hora aí a gente vai, a tua pergunta é muito interessante, porque a gente sai do 286 e nós chegamos no 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Veja, como eu falei no início da aula, o 286 e o 287 dialogam entre si. Por quê? O que eu quero evitar com esses dois crimes? Qual é o valor jurídico? Não percam de vista isso. O objeto jurídico dessa unidade é a paz pública. Nós estamos aqui estudando os crimes contra a paz pública. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a ideia de que este determinado, essa determinada. Pessoal, só um minutinho, vou fazer aqui um intervalo de 5 minutos, tá? Só um minutinho.
Voltamos. Desculpa, é só uma emergênciazinha aqui no tribunal, mas já resolvi. Queridos, então veja, eu queria pegar o gancho da pergunta, da colocação do Roberto, porque esses dois artigos, incitação ao crime e o 287, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou autor de crime, eles dialogam com a mesma missão, com o mesmo objetivo. Estamos tratando de crimes contra a paz pública. O que a gente espera aqui, efetivamente, é que tenhamos o desenvolvimento de uma paz pública. Ou seja, que a sociedade seja preservada, que a sociedade seja protegida. É isso que a gente espera dentro desse contexto. Então, veja que os dois chegam no mesmo ponto. Na hora que eu estimulo a prática de crime, Karen, vocês devem fazer tais, e eu sinalizo aqui um crime. Ou na hora que eu elogio, na hora que eu defendo, na hora que eu faço uma apologia, olha a expressão que ele usa, na hora que eu faço uma apologia a fato criminoso, a criminoso ou a autor de crime, eu estou estimulando o crime. Repito, vejam que os dois artigos dialogam entre si, não é à toa que a pena é idêntica, de 3 a 6 meses, porque o que eles querem, na verdade, Alberto? Na hora que eu digo, olha, você deve praticar um crime, e na hora que eu digo, cara, olha que coisa bacana, o fulano praticou um crime, eu estou, de alguma maneira, estimulando a que você tenha esse tipo de ideia. Então, no caso específico do Coronel Ustra, me parece que a situação fica até mais clara do ponto de vista jurídico, porque a gente tem efetivamente uma decisão judicial que o reconhece como autor de tortura, e a tortura é crime, né? Inclusive é um crime até tratado por convenções internacionais, é um crime abjeto, a gente não pode mais tolerar esse tipo de situação. Agora, o que eu considero, Roberto, é que quem vai falar é o Rafael, não é mais o professor, que isso fique claro, é que nós estamos vivendo no mundo, né? Isso não é um fenômeno apenas brasileiro. Se você analisar, por exemplo, a política europeia, mesmo a política norte-americana, sobretudo durante o governo Trump, nós estamos vivendo uma polarização tão grande, uma radicalização tão grande, que a gente perde naturalmente a sensibilidade. É uma coisa impressionante, né? Como há pessoas que têm uma característica que elas conseguem despertar o pior nas outras e na sociedade, né? Então, me assusta muito, eu não consigo entender e nunca conseguirei porque que o fato da Sarinha, da Juliana, do Roberto, do Vitor pensarem diferente de mim em questões políticas, em questões econômicas, em questões jurídicas, em questões religiosas, em questões sociais, os transforme em meus inimigos e eu preciso, doravante, trabalhar para aniquilá-los. Eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça. Repito, eu acho que você pode dialogar com todo mundo, você pode ter uma divergência de ideias com todo mundo, e muitas vezes você olha, percebe, escuta uma ideia diferente, e a gente vai ver, poxa, mas será que realmente ele não tem razão? Será que eu não estava equivocado? Só que hoje a sociedade está tão inflamada por vários aspectos, já estava, né? E aí nós ainda colocamos aí no caldeirão uma variável tão dura que esse momento sanitário que a gente está vivendo, né, com tantas dificuldades de saúde, econômicas e outras, então a coisa ganha um grau de efervescência ainda maior. Mas a gente não pode perder de vista os referenciais legais. Ou seja, aí agora voltou o professor, Rafael calou a boca e voltou o professor. O 286 e o 287 são muito claros em relação a isso. Qual é o referencial? A prática de crime. E crime o que é? Aquilo que está definido na lei como tal. Então, na hora que eu digo tem que agredir fulano, tem que torturar cicrano, tem que estuprar fulana, eu estou na seara criminosa. A gente tem que entender, e aí eu acho que esse processo talvez nos facilite essa compreensão de que a ideia da radicalidade ela não pode ser uma ideia tão absoluta que nos faça perder efetivamente qualquer
tipo de senso de equilíbrio, de senso profissional, né? Agora, insisto, nós estamos vivendo tempos tão duros, né? Uma sociedade tão permeada de ódio, de raiva, que a gente acaba perdendo um pouco essa sensibilidade. Pode falar, Juliana, fique à vontade, querido. Professor, esses crimes, eles aceitam a forma culposa? Tipo assim, Não, eu pensei... Ah, tá. Eu pensei não, num mas diga. exemplo assim. Por exemplo, tá numa rodinha, uns amigos bebendo. E aí pega e um deles fala assim, ah, você deveria estuprar aquela menina brincando. Tipo assim, lógico, é uma brincadeira pesada, ridícula. E aí pega e fala isso, e o cara, de fato, faz isso. Certo. Primeiro, eu vou até ser um pouquinho mais chato contigo. Na verdade, nem chato. Eu não acho que nem brincadeira é. Não dá pra, porque na hora que dizer uma brincadeira pesada, eu admito que é uma brincadeira, apenas ela é pesada. Não, ela não é brincadeira. Né? A gente tem que, Verdade, professor. a gente tem que separar exatamente. Eu sei, pelo amor de Deus, Juliana, claro que eu sei que você sabe isso, tanto quanto eu. Mas é só porque é importante a gente até ajustar, a gente acaba reproduzindo, né, esse tipo de construção que a gente. Ah, eu estava brincando, né? Ninguém brinca assim com a própria mãe. Eu uso muito esse referencial, Roberto. Ninguém brinca. O cara pode tomar 2 toneladas de cachaça, ele não diz, ah, cara, eu acho que eu vou estuprar minha mãe. Não, ele não faz isso. Então a gente percebe que existem limites aqui muito claros. Veja, nesse caso, a gente precisa lembrar, olha que bacana a tua pergunta, porque ela nos faz passear pelo Código Penal inteiro, Juliana. Primeiro, a gente tem que lembrar aquela regrinha que vocês viram lá no Direito Penal 1, que a embriaguez não isenta de responsabilidade criminal. Né? A embriaguez ela não vai isentar de responsabilidade criminal. Esse é o primeiro ponto. Né? Ah, mas eu tomei eu estava. Não isenta. O código é claro, e ele é engraçado que ele coloca no mesmo artigo, Juliana, a embriaguez e a paixão. Né? Ele dá uma igualada ali na paixão e na embriaguez, como se fossem algo similar. Então, nesse caso, na hora que ele diz isso, primeiro, a gente já descartou a brincadeira, não pode aplicar aqui o chamado animus jocandi, né? O direito penal trabalha com a figura da brincadeira, né? Que é o animus jocandi, o animus da brincadeira, tal. Não dá para trabalhar com isso diante da matéria. Não dá para excluir a responsabilidade criminal pela embriaguez. Então, ele teria, sim, responsabilidade criminal no meu olhar. Ele teria, sim. E aí, nesse caso, a gente, como ele não faz isso publicamente, o teu exemplo foi muito preciso, de que ele está ali com um amigo estimulando, ele responde como um partícipe da conduta do outro em relação a isso. Tá? E aí é interessante, Juliana, que a gente tem que entender, aí você vai dizer, Rafael, mas isso não acontece, se a gente não vê o caso, a gente perceba o seguinte, olha como o direito, sobretudo o direito penal, é um indutor de política pública, é um indutor de cultura. Eu tenho certeza, e aí a gente volta a algo que a gente já trabalhou, tangenciou, na verdade, em algumas aulas anteriores, o quanto é nociva, do ponto de vista social, a impunidade. Porque se você, eu tenho absoluta certeza que se nós enxergássemos, né, 2, 3, 10 processos criminais com pessoas condenadas porque tinham, e aí 500 aspas, feito essa brincadeira, eu tenho a impressão que essa brincadeira deixaria de ser tão popular. Né? A gente tem aqui que o direito penal tem essa conduta, essa indução de cultura, né? Nós vivemos, olha como tudo vai se tocando. A gente vive numa sociedade onde ainda há índices completamente indecentes de violência contra a mulher. Nós vivemos uma sociedade que ainda trabalha com alguns estereótipos de coisificação da mulher, que é um absurdo. Né? Nós temos uma discussão atualmente hoje no Congresso, a lei tinha sido aprovada no Senado, chegou na Câmara, tinha sido aprovada, começou pelo Senado, o Senado aprovou, foi para a Câmara e agora está na Câmara, que prevê a aplicação de multa quando você tem uma discriminação salarial por gênero. Eu não consigo entender, o homem e a mulher fazem o mesmo trabalho e o homem ganha mais porque é homem, né? A gente tem toda uma cultura muito machista na sociedade brasileira, e aí é interessante o quanto a gente precisa da afirmação do direito penal para dizer, olha, isso aqui tem um limite.
Isso aqui é crime, isso aqui não é brincadeira, por pior que ela seja. Isso é crime. Então, tua pergunta é muito feliz, porque nos ajuda a fazer essa separação que o artigo 286 e 287 propõe, que é exatamente onde é que vai a liberdade de pensamento, onde é que vai a liberdade de expressão, e onde é que começa a estrutura, a esfera do crime. Então, nesse caso, como você, no exemplo, nos coloca dentro de um ambiente privado, eu não teria, Ju, o elemento do publicamente, mas aí eu poderia sim imaginar uma participação na conduta do outro, porque eu realizei uma atitude periférica, né? Eu não auxiliei o ato de execução do estupro, mas eu tive uma atitude periférica que colaborou para estimular a prática do outro. Ficou claro? Consegui explicar, Juliana? Conseguiu, professor, perfeito, obrigada. Eu não tenho dúvidas de que se nós tivéssemos mais casos de responsabilização criminal nesse cenário, a gente teria, sim, uma cultura penal que iria inibir a prática potencial de condutas tão nefastas como essa, né? Ao contrário, né, a gente viu aquela discussão nesse ano, né, chamou do estupro culposo, né? E não bastasse toda aquela discussão, vimos aquela absoluta, aquela audiência de absoluta falta de ética, e etc. Então a gente tem realmente que tangenciar esses temas. O artigo 288 é o artigo mais importante desse título. Ele fala em associação criminosa, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena reclusão de 1 a 3 anos. A gente precisa entender, esse crime é o crime que anteriormente se chamava formação de quadrilha ou bando, né? E a lei 12.850, 2013, é a lei de enfrentamento do crime organizado. A lei 12.850 de 2013 é a lei de enfrentamento do crime organizado. Ela reorganizou o 288. Ela reorganiza aqui o 288. Então, o que está dizendo aqui? Quando 3 ou mais pessoas, eu preciso de pelo menos 3, se associam para praticar crimes no plural, eu tenho o crime de associação criminosa. Essa redação foi dada pela Lei 12.850, que é uma lei que vocês vão estudar lá em Penal 4, que é a Lei de Enfrentamento do Crime Organizado no Brasil. O que é importante para a gente entender aqui no 288? Primeiro, eu tenho aqui um elemento numérico, pelo menos 3. Tá? Segundo, essas pessoas, ao se associarem, elas irão trabalhar com um ânimos definitivo de praticar crimes no plural. O que eu estou querendo dizer com essa linguagem tão pomposa de ânimos definitivo de praticar crime? Igor, o crime de associação criminosa existe quando essas 3 pessoas se juntam para praticar vários crimes. Elas têm a vontade de praticar determinados crimes. É diferente de você imaginar que aquelas 3 pessoas, Roberto, vão se juntar, Samuel, para roubar uma única lotérica num único momento. E claro, vocês vão me perguntar, Rafael, e aí, o que eu faço para saber se é um caso ou outro? É a prova dos autos. A prova vai ter que me dar essa certeza se aquelas pessoas tinham a vontade de reiteradas vezes trabalhar juntas ou se elas se associaram para praticar um único crime. Então, imagina o seguinte, se eu me associo com outras 2 pessoas para matar um desafeto comum, e a prova dos autos demonstra que o nosso objetivo, Juliana, era matar apenas aquela pessoa, eu não vou falar em associação criminosa.
Eu vou falar em homicídio com a agravante do concurso de pessoas. Ou seja, eu vou responder pelo homicídio com um agravamento, porque naquele caso eu pratiquei com mais de uma pessoa o crime. Agora, na hora que eu e outras duas pessoas nos reunimos para montar aquilo que a gente costuma chamar, Sara, de grupo de extermínio, nós vamos matar várias indeterminadas pessoas, aí nós estamos no 288, na associação criminosa. E um outro elemento importante da associação criminosa é que eu não preciso sequer praticar um crime. A simples associação, a simples vontade de estar junto para praticar crimes já configura o 288. O crime se consuma no momento em que eu me reúno com aquelas pessoas para praticar diversos crimes. Claro que na prática, Roberto, dificilmente você vai conseguir provar isso antes de uma externalização daquela vontade, mas o crime já se consumou. E aí, Carol, a tua pergunta me permite até para a gente fechar outra ideia. Não precisa ser o mesmo crime. Quando eu digo mesmo crime, é a mesma espécie de crime. São crimes diversos. O que importa é que a vontade desses indivíduos seja de um ânimo permanente de associação. Imaginem, por exemplo, que eu, Roberto e Juliana montamos uma empresa, nós montamos uma padaria, alugamos um ponto, compramos as máquinas, compramos ali o nosso estoque. A gente não vende um pão, mas nós somos uma sociedade já. A gente não conseguiu vender um pãozinho ainda, mas nós somos uma sociedade. É o que diz o 288, ou seja, no momento em que eu associo, no momento em que eu adiro a minha vontade e a dos demais, com o objetivo de praticar em determinados crimes no plural, eu vou responder pela associação criminosa. Claro que eu respondo pelo 288 e por quantos crimes nós praticarmos. Então, imagina que o A, o B e o C se juntaram para roubar lotéricas e saem roubando várias lotéricas. Eles responderão por todos os roubos e pelo crime do 288. Então, o que é importante que a gente entenda? Primeiro, eu tenho que ter um animus societatis, o ânimos de pertencer a uma sociedade, um ânimos definitivo. Segundo, não é mirando um único crime. Pode até acontecer, Carol e Roberto, eles conseguirem praticar só um único crime porque a polícia prendeu, mas eles queriam mais. Por quê? Porque se a prova nos autorizar a concluir que o objetivo era de um único crime, aí sim você vai trabalhar com uma outra dimensão. Aí você trabalha com aquele crime e o concurso de agentes como um agravante. Aí é diferente que você vai ter dentro desse contexto. Né? Então, são coisas, repito, distintas que a gente vai trabalhar aqui. Agora, isso não se confunde, eu vou só adiantar aqui, porque é matéria que vocês vão ver no próximo semestre, isso não se confunde com que, na Lei 12.850, nós vamos ter como o conceito de crime organizado. Então, veja o que nos diz aqui o artigo 1º da Lei 12.850, quando ele fala aqui em crime organizado. Juliana, vá com Deus, querida, fique tranquila, viu? Olha o que ele nos diz aqui no artigo 1º e parágrafo 1º da Lei 12.850. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Aí ele continua. Considera-se organização criminosa a associação de 4, a gente já vê uma primeira diferença, que é uma diferença numérica de 4, ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos,
ou que sejam de caráter transnacional. Então, a gente percebe que a diferença entre a associação criminosa do artigo 288 do Código Penal e o crime de organização criminosa do artigo 1º da Lei 12.850 é uma diferença, Samuel, de escala. Aqui nós vamos ter uma diferença, Antônio, de escala. A associação é um grupo menor, que quer praticar ali juntos crimes, mas a organização tem uma estrutura mais pesada. Eu tenho vários núcleos, um dedicado a roubo, outro dedicado a lavagem de capitais, outro dedicado à corrupção policial. Eu tenho várias ações. Então, a grande diferença de uma associação criminosa do 288 do Código Penal e de uma organização criminosa do artigo 1º da Lei 12.850 é a escala. Eu tenho uma escala diferente, né? É como se eu, naquele meu exemplo, dissesse, olha, nós começamos com uma padaria, eu, Juliana e Roberto, o negócio cresceu e hoje nós temos uma cadeia de padarias, nós temos um moinho para fabricar nossa própria farinha, nós temos uma rede de cafés. Veja, é uma questão de escala. A diferença entre associação e organização é essa escala. Tá? O artigo 288 traz aí um aumento de pena. Né? Pessoal, vocês assistiram o Tropa de Elite 2? Eu acredito que todo mundo tenha assistido, né? Ele mostra bem, ele ilustra muito didaticamente, mais do que qualquer esforço meu aqui, como foi o processo de formação das milícias no Rio de Janeiro, né? Então você tinha ali policiais e ex-policiais que começaram a explorar territorialmente algumas regiões, rivalizando com o narcotráfico e explorando outras atividades criminosas, chamado Gato Net, o transporte alternativo, gás, água e tantos outros, financiamentos e etc. E por esse movimento que nasceu no Rio de Janeiro, hoje está presente em outros estados do Brasil, mas ele nasce no Rio de Janeiro, que a gente costuma chamar de milícia. E de onde é que vem a milícia? Vem porque a maioria de seus membros são policiais e militares. O legislador penal resolveu tipificar esse crime. Veja o que é que diz aí o artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse Código. Nós temos aqui, repito, por que esse crime veio para o Código Penal? Veja que a redação aí, Roberto, de 2012, veio na tentativa, Gabriel e Igor, de enfrentar, repito, aquele fenômeno social que nasce no Brasil a partir do Rio de Janeiro e que o Tropa de Elite 2, ele demonstra e didaticamente nos mostra aquele processo de formação. A doutrina, ela critica em parte esse artigo, Roberto, porque ela fala até numa retipificação. A doutrina vai dizer aqui, Karen, que nós chovemos no molhado, porque, na verdade, essa associação aqui do 288 é a mesma associação do 288. Eu tenho várias pessoas que se reúnem para praticar crimes. A única diferença aqui é que elas teriam ali uma inspiração de uma estrutura militar, porque no fenômeno social que se observou no Rio de Janeiro, eles eram muitas vezes egressos de forças policiais e de forças militares. Uma outra crítica que a doutrina faz ao 288-A é ele ter amarrado, Jennifer, a crimes previstos nesse código. Veja que o 288 fala em crimes, Roberto. Crimes no geral. Ele não especifica que é apenas no Código Penal. Pela leitura que eu faço no 288-A, percebam só, se eu perceber que aquela milícia se dedica só ao tráfico de entorpecentes, esse crime não existe. O tráfico de entorpecentes não está previsto no Código, está previsto fora do Código. Então, aqui o legislador, ele amarrou demais o 288-A. Ele poderia ter dito, olha, a formação de milícia, estrutura aí com
com organização paramilitar e pronto. Na verdade, o que a doutrina mais aguda vai dizer? Olha, ele não precisava nem ter tipificado isso num tipo penal autônomo. Ele poderia perfeitamente ter colocado isso num parágrafo do 288. Ele diz, olha, aumenta-se a pena de tanto se a associação criminosa tiver características de organização paramilitar. Ele cria o tipo penal com a finalidade de ser mais didático e etc. Mas, repito, a gente percebe que há aqui um chover no molhado. E aí, qual é a diferença? É que essa estrutura seria uma estrutura baseada, insisto, numa organização com uma base militar. Carol, pode perguntar, querido. Não seria mais um sentido de um crime próprio, não? Talvez tivesse mais sentido se fosse um crime próprio, praticado por... Mas veja que ele não fala isso, né? Ele não diz que o crime é praticado por policiais ou praticado por militares. Ele traz uma alegoria para comparar. Ele diz, olha, manter milícia particular, grupo, com a finalidade de praticar. Ele fala o quê? Organização paramilitar, milícia, ele traz uma ideia, mas não, a gente não pode chegar a dizer que é um crime próprio, em que só pode... Porque o que é o crime próprio? Só pode praticar aquele agente que possui esse determinado tipo de formação ou característica. Deixa eu te dar um exemplo. Se várias pessoas que nunca foram policiais, nunca foram militares, se organizam através de uma estética, de um padrão de ação, de um padrão de atuação militar, eu teria o crime do 288A. Então, não chega a ser um crime próprio, porque o crime próprio ele exige do sujeito ativo uma característica pessoal específica. Também não chegamos a tanto, né? Então, é um crime comum. O que é o crime comum? Qualquer um pode aqui praticar, mas ele exige características, digamos, assemelhadas àquela característica de uma organização estruturada dentro de um perfil militar ou paramilitar, uma relação rígida de hierarquia, né, e etc. Consegui explicar, Carol? Com certeza. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Queridos, então a gente termina por aqui a aula. Lembrando, estou fazendo aqui a chamada, não saiam agora não, por favor. Na quinta-feira eu vou fazer uma aula de tira dúvidas, tá certo? Fiquem à vontade, se vocês acharem que é mais útil para o estudo e preparação para a prova, que vocês utilizem esse espaço da aula para estudar. Eu não farei chamada na quinta-feira. Semana que vem nós temos a nossa prova naquela mesma estrutura da primeira prova, então vocês terão aí a possibilidade de usar o que já viram, ou como já viram a primeira prova. A matéria, né, eu resolvi retirar os crimes contra a incolumidade pública, Roberto. Isso vai ficar só para a terceira prova. Eu achei que estava muita matéria, porque os crimes contra a administração da justiça são crimes um pouco mais complexos. Então, para a prova, eu vou cobrar crimes contra a administração da justiça e crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, que nós vimos isso hoje, e os crimes contra a fé pública ficam para a AV3. Tá? Então, nosso planejamento é esse. Quinta-feira, vou estar em sala para tirar dúvidas. Semana que vem não estarei em sala, porque é semana de prova, e a gente se encontra daqui a 15 dias para a devolutiva da prova. Tá bom? De qualquer maneira, repito, quinta-feira, quem tiver dúvida, esteja aqui. Quem optar, pode ficar usando a aula para estudar. Tá? Queridos, um beijo grande, ótimo dia para vocês e até lá.